Olá, pessoal. Esse áudio agora vai ajudar você bastante a estudar a zona cinzenta ICMS e ISS. Nós sabemos que a expressão serviços ela está presente nos dois impostos, tanto o ICMS estadual quanto o ISS municipal. E eu preciso que você guarde aqueles dispositivos da lista de serviços que normalmente podem gerar alguma confusão entre os dois, tá bom? Então vai ser uma aula em áudio aqui, bem rapidinho aqui para você. Então, lá na lista de serviços que anexa a Lei Complementar 116/2003, nós temos alguns serviços que podem gerar algum tipo de preocupação quanto ao aluno em relação a essa zona cinzenta, se vai cobrar ICMS, se vai cobrar ISS ou até mesmo se vai cobrar os dois. Primeiro serviço seria o 1.09, né, que foi alterado e até incluído aí, né, dentro da lista de serviços pela Lei Complementar 157 em 2016. Ele fala assim, ó, disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet. Então, esse serviço de você disponibilizar sem ceder definitivamente o áudio, ceder o vídeo, ceder a imagem, só disponibilizar o acesso, né? Respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, só essa disponibilização já é o suficiente para entendermos que há a incidência do ISS. Aí ele fala, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, que são aí o Spotify, a Netflix, de que trata a Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011, essa sujeita ao ICMS. Então, quando você prover algum conteúdo de áudio e de vídeo, né, de imagem, só por um determinado período, né, muitas vezes aqueles cursos online que são dados, né, então isso é matéria do ISS de acordo com o subitem 1.09 da lista de serviços. Vamos continuar? Então nós chegamos aqui, passando pelo grupo 4 de serviços médicos, grupo 5, serviços veterinários, grupo 6, cuidados pessoais. Chegamos ao grupo 7, importantíssimo, porque aqui nós temos aqui duas situações importantíssimas. Subitem 702, ele vai falar do serviço de engenharia. Então, a regra geral é que o serviço de engenharia incide sobre somente o ISS, exceto quando houver mercadoria produzida pelo prestador de serviço, ou seja, o construtor civil, fora do local da prestação de serviço, ou seja, fora do local da obra, e ele leva essa mercadoria que ele produziu para o local da obra. Então, na realidade, essa saída do prestador de serviço para o local da obra seria incidência do ICMS. Então, ele fala assim, ó, subitem 702, serviços de execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulico-elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive a sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos. Então, para esse serviço, a incidência do ISS, exceto quando o prestador de serviços produz algo fora do local da obra e manda para o local da obra. Essa remessa fica sujeita ao ICMS. Tudo bem? O mesmo acontece no subitem 7.05. Repara, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. Então, isso é matéria do ISS. Exceto o fornecimento de mercadorias que são produzidas pela construtor civil ou pela construtora civil, fora do local da obra, que ficará sujeito então ao ICMS. Tudo bem? Guarda esses dois aqui, por favor, na Constituição Civil, 702 e 705. Vamos levar para a prova. Tudo bem? Continuando, item 8, educação. Item 9. O item 9, nós temos o item 9.01, que é o serviço de hospedagem de qualquer natureza. Então, falou em serviço de hospedagem a incidência do ISS. Então, a gente tem lá os hotéis, a parte service condominial, flats, a parte hotéis, hotéis residências, residência service, suíte service, hotelaria marítima, motel, pensão e congêneres, que é o serviço de ocupação por temporada com fornecimento de um serviço. Então, essa é só matéria do ISS. E a alimentação e gorjeta, professor? Quanto à alimentação e gorjeta, se for incluído no preço da diária, é matéria do ISS. A alimentação e gorjeta, se não estiver incluído no preço da diária, é matéria do ICMS. Então, guarda isso. Se estiver no preço da diária, ou seja, a alimentação está all inclusive, não é? Diária completa, pensão completa, a matéria é ISS.
tiver que pagar a alimentação por fora, a matéria passa a ser do ICMS. Tudo bem, pessoal? Continuando, então vamos lá. Serviços do grupo 11.05. Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância em qualquer via ou local de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de tecnologia de informação veicular, independentemente de o prestador de serviço ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que ele utiliza. Veja, não confunda o rastreamento de veículos via satélite com o uso do satélite para fins de serviços de telecomunicações. Então entenda que o rastrear, o monitorar é colocar pessoas a princípio, checando ali aonde estão os veículos, entrando em contato com os clientes. Todo esse serviço é monitorado e todo esse serviço é tributado pelo ISS. O serviço de telecomunicações para pegar o sinal via satélite, aí sim, a incidência é do ICMS. Então está dentro, o subitem 11.05, incluído pela Lei Complementar 183 em 2021, está dentro da nossa zona cinzenta, que a gente pode dizer aqui. Tudo bem? Serviço 13.05, serviço de composição gráfica. A composição gráfica é quando você manda uma gráfica fazer algo que pode ser para o usuário final, e se for para o usuário final, a matéria é ISS. Ou pode ser para a cadeia econômica do produto. E se for para a cadeia econômica do produto, a matéria é ICMS. O subitem 13.05 cai em prova. Composição gráfica, inclusive a confecção de impressos gráficos, a fotocomposição, a clicheria, a zincografia, a litografia, a fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização e industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Redação dada pela Lei Complementar 157 de 2016. Chegamos ao grupo 14 e lá nós temos o 1401. Saídas para lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção, conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de quaisquer objetos. Essas saídas são tributadas quanto à sua mão de obra pelo ISS. Mas repara, exceto as peças e partes que foram empregadas no serviço, essas peças e partes vão ser tributadas pelo ICMS. Então, a oficina que faz o serviço, que está dentro da lista ou do rol do 14.01, ela, a princípio, ela é contribuinte tanto do ICMS sobre peças e partes, quanto do ISS sobre a mão de obra. 1403, serviço de recondicionamento de motores. Então, a mão de obra cobrada para recondicionar o motor em incidência do ISS, mas exceto peças e partes empregadas, que ficarão sujeitas ao ICMS. Então, as partes e peças empregadas para o conserto, a matéria é do ICMS. O 1405 teve sua redação mudada pela Lei Complementar 157 em 2016. Mas, mesmo assim, eu me preocupo com a expressão beneficiamento. Porque todas as remessas que estão aqui no 1405 são remessas que poderiam ser consideradas como beneficiamento. Então eu entendo que mesmo tendo sido retirado, exceto partes e peças empregadas que ficam sujeitas ao ICMS, nós temos que pensar aqui se o beneficiamento for para o usuário final, a história é ISS. Se o beneficiamento for entrar dentro da cadeia econômica do produto, a história é IPI, porque beneficiamento é uma operação de industrialização de acordo com o regulamento do IPI. É IPI e ICMS também. Então cuidado com o subitem 1405, vamos lê-lo? Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 1406. Reparem agora que nós temos uma ressalva implícita. Significa dizer que se o prestador de serviço só prestar serviço, está sujeito ao ISS. Agora, se ele prestar serviço e entregar o material ou a mercadoria,
vai estar fora da lista. E mercadoria mais serviço fora da lista, a matéria é do ICMS. Tudo bem? 1406. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas, equipamentos, inclusive a montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. Então, se ele só vai entregar a montagem e o usuário final entregou o material para ser montado, é matéria do ISS. Agora, se ele entregar tanto a máquina, quanto o equipamento, quanto a mão de obra, aí está fora da lista. É matéria só do ICMS. Tudo bem, pessoal? Você guardou essa informação? Então, esse aqui é o nosso item, né, que a gente estava falando, 1406. 1409. Alfaiataria e costura. A mesma coisa. Se só o alfaiate e a costureira entregarem serviço, está dentro da lista, é só ISS. Se eles entregarem o tecido mais o serviço, está fora da lista, aí vira ICMS. Então, alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto o aviamento. O aviamento não interfere se vai haver ICMS ou ISS. Ou seja, o aviamento é a linha, é o zíper, né? São os botões, tudo bem? Continuando. O item 15 são os serviços bancários. O item 16, a gente tem que só lembrar que, para efeitos do ICMS dos estados, o transporte intermunicipal é tributado pelo ICMS. Agora, quando nós temos o transporte intramunicipal ou somente de natureza municipal, a matéria é do ISS. Tudo bem? Então, a matéria passa a ser somente, aqui no caso, do nosso ISS. 17.11, esse cai bastante em prova e você tem que lembrar. Organização de festas e recepções, serviço de buffet. Entenda que a organização da festa é mão de obra, então isso é matéria do ISS. Mas o fornecimento de alimentação e bebidas no buffet ficará sujeito ao ICMS. Tudo bem? Continuando. 17.25. Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio. Tome cuidado, exceto em livros, jornais e periódicos, por causa da imunidade objetiva da Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha D, e nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, que também são amparados por imunidade tributária, conforme artigo 155, parágrafo 2º. Esse texto foi incluído pela Lei Complementar 157 de 2016. Continuando. Então a gente está aqui vendo, né, essas ressalvas tão importantes. E eu estou narrando para você poder guardar e levar para a sua prova. Para fechar, serviço de 39.01. Serviços de ourivesaria e lapidação. O que acontece com o ourives e o lapidador de pedras preciosas? Se ele só prestar o serviço, a matéria é do ISS. Agora, se ele entregar a pedra mais o serviço pronto, ou seja, está vendendo, né, joias, ele deixa de estar na lista de serviços. Então, o serviço de ourivesaria e lapidação está no ISS quando o material for fornecido pelo tomador do serviço, ou seja, quem é o contratante. Se não, a matéria é do ICMS. Então, ele é um vendedor de joias. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós encerramos de uma forma muito simples. Eu queria pegar esses 14 minutinhos aqui de gravação e ajudar você a guardar a zona cinzenta ICMS e ISS. Parceria do professor Wilson Cortez com SOS Curso. Professor Tudão com SOS Curso. Nós vamos invadir o território nacional. Fiquem com Deus e até a próxima.